comportamento começa de forma quase invisível. Não há drama, não há explosão, não há anúncio. A mulher acorda, cumpre suas rotinas, conversa normalmente, responde mensagens, sorri quando precisa. Para quem observa de fora, nada parece diferente. Mas dentro dela, algo já começou a mudar. Um processo silencioso, gradual e profundamente psicológico. Um padrão que se repete em muitas mulheres, em diferentes fases da vida, em diferentes relações, mas quase sempre da mesma forma. Ela começa a sentir demais, e, paradoxalmente, é exatamente aí que começa a se afastar. No início, ela tentou explicar. Tentou falar sobre o que incomodava, sobre o que doía, sobre o que parecia pequeno demais para virar uma discussão, mas grande demais para ignorar. Tentou usar palavras simples, exemplos claros, esperando que o outro percebesse o que estava por trás daquelas frases. Mas o que ela recebeu não foi compreensão. Foi minimização. Foi distração. Foi a sensação de que precisava provar o que sentia. E quando uma mulher sente que precisa provar a própria dor, algo profundo se quebra. A psicologia feminina funciona muito mais pelo acúmulo do que pelo impacto isolado. Não é um evento que muda tudo, mas uma sequência de microfrustrações emocionais. Pequenas ausências. Pequenos silêncios mal interpretados. Pequenas tentativas de conexão que não encontram resposta. Cada uma dessas experiências vai sendo arquivada internamente. Não como rancor imediato, mas como alerta. O cérebro emocional começa a registrar padrões. E quando o padrão se repete, o sistema de defesa entra em ação. É nesse ponto que muitos se confundem. A mulher não se afasta porque deixou de sentir. Ela se afasta porque sentiu demais por tempo demais sem retorno emocional equivalente. O afastamento não é frieza. É autopreservação. É o momento em que a mente feminina entende que continuar explicando, insistindo ou esperando pode custar mais do que se proteger. E então ela começa a economizar emoção. Externamente, isso parece indiferença. Internamente, é exaustão. A mulher passa a falar menos sobre o que sente. Não porque não sinta, mas porque aprendeu que falar não muda o cenário. Ela começa a responder de forma mais curta. A evitar conflitos que antes tentaria resolver. A observar mais do que reagir. Esse é um dos sinais mais claros de que algo profundo está acontecendo, quando a mulher troca reação por observação. Nesse estágio, o vínculo ainda existe, mas está sendo reavaliado em silêncio. A mente feminina revisita memórias, compara promessas com atitudes, mede o custo emocional de permanecer. Não há pressa. Não há drama. Apenas análise interna. É aqui que muitas relações já estão em risco, mesmo que ninguém perceba. Porque a decisão emocional mais importante de uma mulher quase nunca é anunciada. Ela é tomada internamente, muito antes de qualquer atitude externa. O cérebro emocional feminino é altamente sensível à coerência. Palavras precisam combinar com ações. Presença precisa ser consistente. Segurança emocional não vem de grandes gestos, mas de previsibilidade afetiva. Quando essa previsibilidade falha repetidamente, o sistema emocional entra em modo defensivo. A mulher começa a se desligar não da pessoa, mas da expectativa. E quando a expectativa morre, o vínculo começa a se desfazer. Muitos acreditam que o fim acontece quando a mulher vai embora. Psicologicamente, isso é falso. O fim real acontece quando ela para de tentar ser entendida. Quando ela percebe que explicar mais uma vez só vai gerar frustração. Quando ela aceita internamente que aquilo é o máximo que o outro pode oferecer emocionalmente. Esse é o ponto de virada silencioso. A partir daí, cada interação passa a ser observada com distanciamento. Não por falta de amor, mas por excesso de dor acumulada. Existe também um fator pouco falado, a culpa emocional feminina. Muitas mulheres permanecem mais tempo do que deveriam em relações insatisfatórias porque sentem culpa por pensar em ir embora. Culpa por não ter tentado o suficiente. Culpa por imaginar a dor do outro.
Culpa por romper um vínculo que, em algum momento, foi importante. Essa culpa faz com que o processo interno seja ainda mais longo e silencioso. Ela vai embora por dentro muito antes de ir embora fisicamente. Quando finalmente a mudança se torna visível, muitos se surpreendem. Dizem que foi do nada. Que ela mudou. Que ficou fria. Que desistiu rápido. Mas a verdade é que a decisão foi construída lentamente, em noites silenciosas, em diálogos internos, em lágrimas contidas, em tentativas frustradas de conexão. Nada foi rápido. Apenas não foi verbalizado. A psicologia feminina não trabalha com rompimentos impulsivos quando há investimento emocional. Trabalha com esgotamento. Com a sensação de que continuar ali exige abrir mão de si mesma. E quando a mulher percebe que está se diminuindo para caber em uma relação, algo muito profundo desperta, o instinto de preservação da própria identidade. É por isso que, quando ela finalmente se afasta, raramente volta atrás. Não porque não sinta falta, mas porque já atravessou todo o luto emocional em silêncio. Já chorou antes. Já aceitou antes. Já se despediu internamente antes. O afastamento visível é apenas o último estágio de um processo psicológico que começou muito antes. Se você é mulher e se reconheceu nesse padrão, talvez perceba que não foi fraqueza, nem indecisão. Foi sobrevivência emocional. Foi o seu sistema interno tentando proteger o que ainda restava de você. E se você observa isso de fora, talvez entenda que algumas perdas não acontecem no dia da despedida, mas no dia em que a escuta falhou. Se essa análise fez sentido para você, deixe seu comentário. Muitas histórias só fazem sentido quando compartilhadas. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda existem muitos comportamentos emocionais femininos que ninguém explica, e que merecem ser compreendidos.